Quando Deus me trouxe essa palavra, foi num momento de confronto. E eu me senti muito confrontada com essa palavra. Porque a gente, desde pequeno, nós conhecemos a história de Moisés. Conhecemos a trajetória de Moisés. E Deus veio pincelando algumas coisas, falando comigo algumas coisas através dessa palavra. E Deus colocou no meu coração 3 passagens. Êxodo 2, Êxodo 3. E Deus bradou forte comigo em 1 Reis 17. E eu, sem entender nada, enquanto eu estava lavando louça em casa, de repente Deus desceu e falou: lembra de Êxodo que eu falei contigo esses dias? Eu falei: lembro. Ele falou: não te visitei e dei a palavra na hora? Eu falei: sim. Agora eu vou te dar outra coisa. Eu falei: o quê? O acréscimo do que eu já te dei. E de repente, enquanto eu estava ali lavando louça, Deus desceu e começou a encaixar a palavra uma na outra. E foi quando Deus disse para mim: em cada uma existe um tema. Em Êxodo 2, nós vamos conhecer a mãe de Moisés. Uma mulher que ela vai gerar um filho em um tempo complicado, em um tempo difícil, em um tempo que o povo está apavorado e o Egito está dizendo: eu vou matar quem gerar. E foi isso que Deus falou para mim. Essa mulher começa a gerar dentro dela, em um tempo que a situação era tão complicada que o decreto era: se gerou, mata. Era tão complicado que enquanto ela estava carregando o filho dela 1 mês, 2 meses, 3 meses, imagina na cabeça dela: ele vai morrer. Porque eu estou gerando, ele vai morrer. O decreto veio, mata. Só que o lindo é que nós já vemos no capítulo 1, que independente de tudo, o rei, o faraó, ele separa 2 parteiras, Sifra e Poá, e diz para elas: mata quem for menino. Você vai lá, faz o que tem que fazer, faz o parto, ajuda as hebreias. Quando vê que é menino, mata. Só que é algo tão lindo que a Bíblia diz que elas temiam ao Senhor. E por temer, é engraçado que elas não fazem o que o faraó pediu para elas fazer. Elas não fazem isso, porque elas tinham algo dentro dela, um temor. E quando ele vai tirar satisfação com elas olham para ele e dizem: elas são diferentes. Não é que nem as mulheres egípcias. Elas são mais fortes, são mais resistentes. São tão resistentes que quando a gente chega lá, já nasceu. Não precisou ninguém colocar a mão. O negócio é tão de Deus que gerou e nasceu. E não precisou ninguém colocar a mão. Sabe o que é Deus falando? Deus estava dando resistência e força para as hebreias daquele tempo e dizendo: porque a ordem pode ser morte, mas a minha ordem debaixo da minha mão é cresce e multiplica. Em um tempo de crise, em um tempo que o decreto era morte, a mão de Deus estava sobre o povo dizendo: é vida e crescimento. Faraó começa a se assustar e vê o crescimento daquele povo. E ele olha e diz: esse povo está crescendo demais. Eu preciso parar. E Deus me visitou nessa madrugada. E ele falou assim para mim: existe batalhas na área espiritual. Uma batalha travada. É o inimigo falando: tá quase
Eu vou me levantar. Eu vou guerrear porque eu vou parar o projeto. Só que o projeto de Deus é que ninguém vai parar. O projeto de Deus, ninguém vai parar. E algo me marcou essa semana, uma frase dita: se o projeto é de Deus, não se preocupe. O homem não para. O inimigo não para. Se você confia e entrega, vai acontecer. Até o que parecia poder dar errado, acontece ao contrário. Só impulsiona para dar certo. É Deus dizendo: essa situação que está acontecendo na sua vida e você não está entendendo, você está achando, está levando para o lado errado. Só que Deus está dizendo: quando eu sopro o vento, o barco tem a minha direção. E o vento, quem comanda sou eu. Se o barco está indo e você está achando que a tempestade ela vai matar, não vai não. Porque quem está contigo no barco é ele quem guia o barco. Ele está guiando o vento. O inimigo fica até confuso, achando que está vencendo. Só que Deus, ele trabalha de uma forma extraordinária. Ele confunde os nossos inimigos e ele diz: não temas, porque quem está no controle sou eu. Eu estou guiando. Até o que era para dar errado vai fazer dar certo. Porque estou eu encaixando tudo no lugar. E ali, Joquebede, ela vai gerar. Quando o menino nasce, ela vê que ele é formoso. E é algo tão de Deus, eu não sei como, ela esconde ele. Ninguém ali fala nada. Se alguém sabia de alguma coisa, Deus, ó. Tem isso, né? Tem momentos que algumas pessoas sabem. Elas até poderiam estender a mão. Mas aí você fica se perguntando: por que não estende? Por que não me ajuda? Porque ela não se movimenta se está vendo o processo que eu estou passando dentro de casa. Eu estou escondendo o menino, tentando manter o menino vivo. Tem gente aqui que até escuta o choro do menino. Só que Deus está falando, pode até escutar, mas que só coloca a mão se eu permitir. E só entra na sua guerra se eu permitir. Então, pode escutar o choro. Ela pode ver o seu corre. Isso mesmo. Você corre de um lado para o outro, tentando achar uma solução para os seus problemas. A pessoa fica até observando, sabendo de tudo. Só que ela não estende a mão, ela não ajuda. Por quê? Não é permissão de Deus. Aleluia. Porque o teu socorro não vai vir de ninguém. O teu socorro vai vir no momento que você entender e liberar o menino no lino. O que é isso? É Deus falando: pega o menino, arruma o cesto, prepara o cesto. Como eu vou preparar o cesto? Prepara em oração. Aleluia. Eu acho lindo quando Deus nos chama para oração. Reveste o cesto. Ei, é Deus falando: o cesto pode até colocar no Nilo, mas não coloque de qualquer jeito, porque senão mata a criança, senão mata o projeto, senão mata o que você gerou e o que demorou você gerar. Não coloque de qualquer jeito, entre no quarto, ora, ei, reveste o cesto. Reveste. Enquanto você estiver lá no seu quarto, orando, na cozinha, eu não sei, no trabalho, começa a orar pedindo assim para Deus: esconda. Senhor, esconda. Não deixa as tempestades da vida vir matar. Não, Senhor, venha revestir por dentro e por fora. Porque é isso que ela faz, ela reveste por dentro e por fora. Não é de qualquer jeito. Quer entregar na mão de Deus, entrega, mas não entrega de qualquer jeito.
quer colocar nas mãos de Deus para o projeto ir adiante, coloca. Mas não é de qualquer jeito. Deus está dizendo, é tempo de se levantar, de se posicionar, de orar e começar a buscar para que esse projeto venha a ser revestido, venha a ser escondido em Deus. Porque enquanto muitos estão olhando e falando, é doida, é doido, porque está plantando em oração, porque está regando. Vem no círculo de oração, vem na consagração, sobe, desce, vai orar, ora em casa, ora na rua. É doido, é doida. Só que a Bíblia nos diz o que é coisa louca para o mundo. Deus nos faz entender que enquanto muitos estão olhando e falando, é loucura, Deus está dizendo, é estratégia. É estratégia. Quer colocar o menino nas mãos de Deus? Deus está te dando estratégia hoje. Estratégia. Ei, faz que nem aquele povo. Levanta os muros. Levanta o muro dentro da tua casa. Porque o inimigo quer entrar e fazer arruaça. Mas Deus está dizendo, levanta o muro. Fortifica. Fortifica, se fortifica em oração, e protege os teus em oração. Como assim? Enquanto tu tá orando, Deus está colocando um escudo. E nesse escudo o inimigo até tenta tocar, mas não toca porque não consegue. Porque existe uma mãe, existe uma irmã, existe uma pessoa dentro do lar, existe um pai, existe alguém da família que está como? Revestindo. É tempo de preparar o cesto e de entregar para Deus. Algo que eu acho lindo, que eu sempre falo, Ana, para ela receber, primeiro ela entregou. Foi lindo. Ela recebeu com os olhos da fé. Mas antes dela pegar no colo, antes dela ver contemplar, ela falou aqui, Senhor, é Samuel que vai nascer. É Samuel que vai vir. Não está nos meus braços, ninguém vê e nem eu vejo. Mas eu digo uma coisa, Senhor. Se vir, se for da tua vontade, é teu. Eu coloco no teu altar. Deus está dizendo, tem momentos que quem tem que esconder é você. Tem momentos que quem tem que zelar e cuidar em silêncio é você. Não é ciclano, não é beltrano. Não adianta tentar colocar as tuas guerras na mão de outra pessoa. Se a guerra quem tem que lutar ali é você que Deus está chamando e dizendo, é você que tem que esconder, é você que tem que zelar, é você que tem que tratar, é você que tem que se posicionar, porque só vai crescer, só vai viver se você se posicionar. E essa mulher fez isso. Quando vamos para Êxodo 3, nós vemos uma situação totalmente diferente. Nós vemos um Moisés que cresceu, um Moisés foi criado dentro do palácio, mas sabia de suas origens. E nisso que ele sabia, ele desceu e ele foi ter com o povo e viu que o povo estava sendo maltratado. Nisso, Moisés comete um ato terrível. Ele, defendendo um hebreu, ele mata um egípcio. E nisso, no dia seguinte, ele é descoberto por causa de um erro. Moisés erra. Faraó, descobrindo o erro, pede para matar. Com medo, Moisés ele vai fugir. Eu achei lindo que Deus falou comigo. No primeiro, é uma mãe que esconde. No segundo,
Ele é uma pessoa totalmente errada, que errou na vida, cometeu atos terríveis, está com seu histórico manchado, ele está pensando em fugir. Vai ele fugindo de algo, deixando o passado para trás. Só que Deus estava lá na frente. E engraçado que a Bíblia vai dizer que ele chega no lugar, senta perto de um poço. Quem vem ali é umas filhas de sacerdote tirar água. E ali eles se conhecem. Deus cria uma situação. Moisés não entendia. Ele estava achando que estava fugindo. E Deus estava dizendo, você não está fugindo, não. Enquanto você foge e corre do homem, eu crio uma situação e eu estou colocando você na direção certa. Porque enquanto você está achando, vou eu me esconder do homem, Deus está dizendo, não, não. Quem vai te esconder agora sou eu. Porque enquanto tem gente querendo matar Moisés, Deus leva Moisés para o deserto para tratar e ensinar ele. E quem ele coloca do lado? Um sacerdote. Alguém que vai ensinar. Nesse meio tempo, Moisés é tratado. Vai cuidar de um rebanho que não é dele. Deus coloca algo na mão dele e não é dele. Mas ele cuida e ele zela. E a Bíblia vai dizer que um dia marcado na história, Moisés ele vai levar esse rebanho. De repente ele olha e vê algo diferente. Ele vê algo que muitos poderiam olhar desapercebido, mas foi algo tão de Deus que chamou-lhe a atenção, que já queimou lá dentro. E era Deus dizendo, Moisés, eu te encontrei aqui. Te encontrei no deserto. Te encontrei neste lugar. E você não está entendendo porque está te puxando. E está te trazendo cada vez mais para perto do altar. E é Deus dizendo, Moisés, Moisés, chegou o tempo de eu operar na tua vida. Chegou o tempo de deixar o passado para trás e de você se colocar na posição, porque quero eu te usar neste tempo. Chegou o momento, Moisés, que eu vou dividir a tua história. Vou eu te levantar de uma maneira tão profunda nessa terra. Vou eu te usar para pessoas. Vou eu te usar em um momento que ninguém está entendendo nada. Enquanto o povo está sendo afligido e oprimido pelo inimigo, vou eu levantar o Moisés com estratégia de guerra para guerrear. Ele vai entrar lá. Ele não entra de qualquer jeito. Ele entra marchando com o general dos generais. Sabe por quê? Deus vai dizer, Moisés, eu ouvi o choro e eu desci com braço forte para resgatar o meu povo. Porque do jeito que tá, não vai ficar. E Deus está dizendo, eu escolhi pessoas aqui. Eu escolhi pessoas aqui para viver um novo, para viver algo extraordinário da minha parte. Algo que nem você imaginou. Ei, existem dons e talentos dentro de você que Deus está dizendo, eu quero colocar para fora e te ensinar a manusear, a usar com sabedoria, com discernimento, com conhecimento baseado na minha palavra. Você não vai usar a arma que eu te dei de qualquer jeito, não. Você vai usar do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. E vou eu te usar para tratar alguém.
lá dentro da tua casa. Vou eu te usar lá dentro. Vou eu fazer um reboliço naquele lugar, porque eu sou o Deus que mexo na estrutura, sou o Deus que entro e caso limpeza, sou eu o Deus que entro para limpar e tirar aquilo que não está me agradando. Eu vou entrar com salvação e com libertação. O inimigo ele está batendo em retirada agora, porque sou eu Deus que entro nessa peleja e nessa guerra. Vou eu batalhar e pelejar em favor da minha igreja neste lugar. A sarça começou a arder e ela não se consumia. E Deus está dizendo: quero eu te envolver com meu fogo. Não é qualquer fogo. Não é um fogo que se apaga, é um fogo que arde dentro, que queima, mas é um fogo que passa para o seu irmão, que vai contagiar quem está dentro da tua casa. É um fogo que purifica, é um fogo que limpa. E que fogo é esse? E esse fogo é tão fogo que vem do céu, que Deus diz assim: podem até jogar na fornalha, mas se o fogo é do céu, não queima. Sabe quando você diz, naquele dia parece que eu estou numa prova tão grande? Parece que eu sou que nem aqueles 3 jovens dentro da fornalha. E Deus está te lembrando agora. Está dentro da fornalha? Mas é na fornalha que eu uso para moldar o vaso. Porque é necessário o vaso ser colocado no fogo para ele ganhar firmeza. Deus está firmando pessoas aqui na fé, colocando seus pés firmes na rocha. Deus vai te dar firmeza. Ei, você não vai ficar oscilando mais não. Deus vai te dar firmeza para se levantar e continuar na presença dEle. Em 1 Reis 17, nós nos deparamos com um profeta chamado Elias. É alguém que já está caminhando na fé. É alguém que aparece do nada. Se prepara. Se prepara porque Deus faz assim. Deus tira do anonimato e faz aparecer. Acabe olha e diz: quem é esse? Da onde vem? Até os teólogos, eles tentam achar um lugar para dizer da onde que ele veio. Ainda é complicado dizer da onde que Elias veio, de qual genealogia que ele saiu. É complicado descobrir a história dele, porque esse homem estava tão escondido. Só que um dia ele aparece como voz profética dentro de um palácio. Ele aparece e vai confrontar um rei que está trazendo desordem à casa de Israel. E esse homem, ele anda com Deus de uma maneira tão diferente. É ele andando e Deus do lado dele. Ele pode ser alguém que nem sabe de onde ele veio, mas Deus sabe de onde que ele veio. Porque não precisa ninguém conhecer a tua história. Se o céu conhece, se Deus te conhece, e na hora que você está clamando, Deus se levanta do trono e diz: eu sei quem é.
É o que importa. Não precisa de nome estampado por aí, não. Precisa só de um Deus que te conhece. Se você olhar, muitos querem nome estampado. E Deus está dizendo, você não precisa de um nome. Você precisa que eu te conheça na terra. Você precisa que eu ande contigo na terra. Você precisa que eu te direcione na terra. Dizendo que é necessário você entender que não importa quem vai conhecer a tua história. O importante é que Deus te conheça. E Deus está dizendo, eu quero começar a ter um relacionamento contigo, de amigo. Quero eu te abraçar como um pai abraça um filho. Sabe quando uma criança, ela só quer o colo da mãe e do pai? E ela se sente tão protegida? Ela se sente amada? É assim que Deus quer fazer com você. Ele quer te curar, curar feridas que estão na tua alma. E Deus está dizendo, sou o teu abraço nessa noite. Sou eu que te abraço. Sou eu que te dou força. Sou eu que te renovo. Porque estou eu renovando uma aliança com pessoas aqui. Pessoas que deixaram a fé se esfriar, que por um momento falou, eu não quero mais. Deus está dizendo, eu vim neste lugar só para renovar uma aliança contigo. Porque tenho eu projetos, tenho eu um zelo pela tua vida e pela tua casa. Sou eu que tenho te guardado e te guiado. Sou eu que tenho contemplado as tuas noites de choro, as tuas noites mal dormidas. Sou eu que tenho visto a dor que tem estado dentro da tua alma. Sou eu que tenho visto o grito que está preso aí dentro, a aflição. Mas sou eu nesta noite que te abraço e chego para te dizer: você tem sido fiel no pouco. E estou eu cuidando de você nos mínimos detalhes. Sou eu que te abraço, te renovo. Sou eu que estou descendo com bálsamo do alto da cabeça à ponta do pé. Sou eu que estou blindando a tua mente, o teu coração. Sou eu que estou trazendo à tona sentimentos que estão presos aí dentro, que precisa ser tratado. E Deus está dizendo, sou o Deus de tratamento neste lugar, porque quero eu operar na sua vida, mas preciso eu te curar primeiro. Porque para curar, para abraçar alguém, você não vai abraçar de qualquer jeito. Você não vai levar uma palavra de ânimo para alguém de qualquer jeito. Algo que eu peguei para mim é curada para curar. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu quero abraçar como o Senhor me abraça. Quantas vezes eu estava aflito, o Senhor me abraçou. Aí, quando Deus me usa para abraçar alguém, eu falo, Senhor, da mesma maneira que eu senti renovo e força, que essa pessoa também sinta, que não seja eu. Por isso Deus está dizendo, eu preciso tratar coisas dentro de você primeiro, porque quero eu fazer algo tão grande, mas é necessário te tratar, te moldar, para que você venha a ser um instrumento. E é isso aqui que nós vemos. Elias, ele é levantado e ele aparece do nada.
Mas ele já foi uma pessoa que passou por poucas e boas no secreto, por lutas e guerras no secreto. Quando ele aparece, ele está pronto. Porque muitos só vão ver o vaso quando está pronto. Mas só Deus sabe as madrugadas. Só Deus sabe as lutas. Só Deus sabe o preço. Só Deus sabe quantas vezes cansado, mas continuou. Quando Elias aparece, ele aparece sendo conhecido como um homem que andava com Deus, que tinha palavra profética. Ele olha para Acabe e diz: não vai chover, e não chove. Só que engraçado, da mesma maneira que ele aparece, Deus chega e diz: agora se esconde. Porque existe um momento que Deus até faz você aparecer. Só que aí existia um decreto por parte de Elias, e a palavra que Elias tinha falado foi: não vai chover, vai ter seca na terra. E quando Deus me visitou para trazer essa palavra, Deus me falou algo muito lindo. Deus falou assim: eu usei Elias para dizer que a terra ia ficar infrutífera, que ia secar os rios, que não ia haver chuva, que ia haver fome. Só que eu, o mesmo que usei Elias para dizer isso, fui eu que dei a ordem e disse: esconda-te, porque tenho eu preparado. Eu tenho preparado pão e água. Porque enquanto muitos lá fora estão com fome, existe um lugar de refúgio onde eu tenho pão e água. Muitos não estão entendendo, porque existe uma fome, uma sede dentro deles. E dentro de você tem pão e água. É engraçado a gente olhar e não compreender isso, que no meio da igreja existe pessoas que querem que o pastor, os dirigentes dê pão e água. Exige pão e água. Mas Deus falou para mim, não é eles que te dão pão e água. Enquanto muitos estão com fome e quer arrancar do homem, existem pessoas que estão sentadas, escondidas em Deus, que lá dentro do quarto, dentro da casa dela, no círculo de oração, na consagração, está vindo providência do céu e descendo pão e água. E está alimentando essa pessoa. Ela está escondida, mas ela está tão alimentada. Ela está escondida, mas ela está tão cheia. Porque está escondido. A gente olha e fala, estar escondido é complicado. Descer por Querite é complicado. Querite é lugar de solidão. É lugar de estar sozinho. Mas não se esqueça, tem riacho no Querite. Tem uma providência tão divina, porque a Bíblia diz que é corvo. E o corvo, ele obedece à ordem de Deus e leva pão para Elias, de manhã e de tarde. E tem horário. Elias sentava lá e falava, é hora do corvo chegar para me alimentar. Deus está dizendo, tem horário que eu te alimento, e você sabe. Aquele horário lá que eu te acordo. Mas tem gente aqui que está lutando. Olha para um lado e olha para o outro e diz, eu não vou orar. E Deus está dizendo, ora. É para orar. É para interceder. É para se levantar. É para estender a tua mão.
É para você abraçar a causa e dizer: vou eu colocar nas mãos de Deus. Enquanto você está fazendo para Deus, Deus está tratando o que precisa ser tratado em você. Deus está providenciando coisas para você. Como assim? Faz a vontade de Deus. Elias fazia a vontade de Deus. E a gente vê que ele foi cuidado por Deus. Após isso daqui, a Bíblia vai dizer que o riacho começa a secar. A palavra de Deus diz para ele: sai daí, vai para outro lugar. Por quê, Senhor? Porque já tenho dado ordem a alguém para te alimentar. E nem alimento a pessoa tinha. Ela só tinha um pouquinho. Só que Deus está falando o quê? Entrega o pouco. Quando Elias olha para aquela mulher e diz: entrega o pouco que tu tens, pela fé. Entrega aí, Ana. Entrega. Entrega, Joquebede, o teu menino. Mas é pouco. Eu estou no meio de uma multidão. Eu só tenho um pouquinho de peixinhos. É tão pouco. Mas é nesse pouco que Deus estende a mão. É nesse pouco que Deus envia providência. É nesse pouco que Deus cura, Deus salva, Deus liberta. É nesse pouco que Deus enche. É nesse pouco que Deus vai trabalhando. É nesse pouco que Deus vai te dando força para segurar essa espada. É nesse pouco que Deus vai te capacitando. É nesse pouco que Deus vai te levantando. É nesse pouco que Deus vai firmando os teus pés. É nesse pouco que Deus vai te dando força para entrar na guerra, na peleja que está acontecendo lá dentro da tua casa. É nesse pouco que Deus te ensina a lutar da maneira correta. É nesse pouco que Deus vai fazer e bradar. Quando o povo de Israel, eles vão entrar numa peleja, e a ordem de Deus, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou ter que falar de novo. Coloca os levitas, coloca o povo para adorar na frente. É Deus te dizendo, coloca a adoração na frente. Mas eu estou sem força. Porque enquanto que você adora, eu estou confundindo os teus inimigos. Eu estou entrando na peleja. Eu estou aniquilando os teus inimigos. Porque a Bíblia diz que aquele povo não precisou lutar nenhuma batalha. Quem levou espada ali, voltou com a espada no mesmo lugar. Porque tem guerras que é você que vai pelejar. Mas nessa noite Deus está dizendo posicionamento. É tempo de entrega. É tempo de entregar. E outra, além de entregar, se esconda em Deus. Se esconda nas asas do Altíssimo. Sabe aquele louvor que diz esconda-me em ti? Começa a cantar para ele. Diz, Senhor, me esconda. Me esconda debaixo das tuas asas. Me esconda, porque os tempos são maus. Mas é necessário estar escondido em Deus, ser guardado em Deus para sobreviver nesses maus tempos. Porque assim Deus vai te conservar em graça, em virtude. Deus vai conservar a sua fé, vai até acrescentar o que é necessário ser acrescentado. Deus está dizendo nessa noite, existem momentos que é necessário se esconder, e esconder, mas é plano, é projeto, não fala para todo mundo, não conta,
Deus está dizendo para algumas pessoas, e você já entendeu, algo que já bradou no teu coração. Você até pensou em abrir a boca, Deus está dizendo, não fala. Não fala. Porque sou eu, Deus, que vou agir no silêncio. Simplesmente não fala. Esconde o projeto. Porque quando ele aparecer, ninguém vai entender. Ninguém. Mas Deus viu a aflição, viu a luta. E Deus está dizendo, tem vitória. Tem culto de ação de graça. Tem algo que Deus vai colocar nas tuas mãos. Mas se esconda em Deus. Esconda o que você está gerando em oração. Reveste esse projeto. Cobre de oração. Cuida dele, porque é algo que Deus colocou e é presente. Assim eu agradeço a oportunidade.